Qual comida brasileira que você gosta? Você gosta de alguma comida brasileira? Eu gosto muito de feijoada, sou um grande fã de feijoada. Feijoada? É. Feijoada é meio francês também, né? Por quê? Não é? Feijoada é meio da parte francesa, a cozinha cajun americana, que tem influência francesa lá, que tem feijão misturado com carne, não? Cara, peraí, tem pelo menos 3 palavras que eu não entendi nessa frase. Cajun, 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 cozinha cajun americana. cajun? É aquela cozinha de New Orleans, que tem muita influência francesa. Tá falando do cassoulet. Oi? ele tá falando do cassoulet. Tá falando do cassoulet. É uma influência... Não é? Tem uma parte dos Estados Unidos ali em New Orleans que tinha uma influência francesa muito grande. E tem uma coisa um pouco parecida com feijoada. Sim, o cassoulet Só que é feijão branco. bem, só que é feijão branco. É isso feijão mesmo. branco, é. Então, Não, mas é bem diferente também. A linguiça é diferente, a carne é diferente, o feijão é diferente. Tirando isso, é igual. É igualzinho. É a mesma coisa. Mas tem uma influência, sim, tem uma influência. Mas quem inventou esse negócio chamado Sim, a restaurante? culinária. Ai, o Jacan chegou. Olha aí. Já tá quase do tamanho. Ai, é o cajun. Desculpe, estou falando com meu amigo da Europa. Estamos falando Beleza. aqui com meu amigo da Europa e... Papo de europeu, Eu não papo posso de esconder europeu. minha Eu fui a cultura. Belém e eu tô falando com o meu amigo de Belém. É aqui, pô. Esse aqui é o Belém. norte, velho. Olha a cara dele de Belém. Sabe que em Roger. Belém... desculpa, mais uma vez... Pode interromper. ignorar, todo mundo faz isso. Mas em Belém eu provei o açaí salgado, cara. Aí é o Esse eu real, nunca verdadeiro, comi. hein? O que tu achou? O açaí em si era muito fresco, era muito bom. É o melhor que eu já provei. Agora, com carne e acho que tinha peixe e farofa. É, peixe, charque, mistura tudo, Eu não mano. tava, Tá nem aí, não. eu não tava acostumado, mas eu sei que lá, pra vocês, o açaí raiz é assim. É, o açaí raiz. O O da raiz gente é é- assim. Já comeu açaí salgado? Nunca comi, mas pelo que eu vi é bom. Ouvi aqui é bom. Olha, você é Mas aquele tu, cara né? que fica vendo Ele vai ignorar comida. alguma coisa. Peixe, carne, O pessoal nenhum. entra em site pornô pra ver putaria, o Diguinho fica pesquisando prato e vendo. Fala, olha esse aqui, meu peixe no açaí. Ó, deve ser demais. Cada um tem o seu fetiche, respeite o meu. É, Mas exatamente. é que o O Paul, Paul não tem sotaque, como o Claude Troagro está aqui há 200 anos e fala ainda maravilha, essa coisa, ele fala... Mas se eu tivesse um restaurante, eu ia ter sotaque para aumentar o preço dos ingressos também. É que pro stand-up não muda o preço do ingresso, então... você tá conseguindo viver bem de stand-up aqui? Cara, tá começando agora, porque eu agora tô fazendo... Na verdade, começou em abril deste ano, 2022, a fazer em teatros. E Você daí- vive do quê aqui? Bah, de stand-up, né? Mais ou menos. Tenho uma escola de francês também online, Você dá aula? dou aulas e Na faço França, os dois. você fazia o quê? Na França eu fiz muitos bicos. Na França eu nunca achei meu caminho, sabe? Eu fui garçom, assistente administrativo, corretor de imóveis, tentei produzir show, colhi uvas num vinhedo, tentei ser locutor também. Nada dava certo. Caramba, mas é uma coisa... Eu colhia uvas e o vinhedo, tentei ser locutor também. Porra, mas que tem, né? cara... Era mais aleatório que as pautas do Da Noite, cara. Tipo, um cantor de forró, dia seguinte é um francês, falsificado você- ainda. Mas tu fez Você comédia lá, é não? mais engraçado no Brasil do que na França, você acha? Já tentou Só fa- por ser francês, por exemplo? Isso é uma boa pergunta. É O uma fato boa de você pergunta. ser francês aqui, você tem uma persona que se difere das outras. Que hoje, na comédia brasileira, nós temos a persona do Thiago Ventura, que são todos os novos copiando o Thiago Ventura. E você vê um cara que é da França. Você se destaca por isso. Eu acho que tem uma vantagem, tem um pró e o contra. O pró é isso, que chama a atenção da galera. O contra é que eu demorei muito para entender o timing da comédia brasileira. Porque vocês têm... É uma comédia peculiar, querendo ou não, que é Você excelente. acha? Ah, Qual que é sim. o diferencial do nosso time? É que vocês têm piadas que são típicas e até pela frase, por exemplo, nem daria para traduzir. Por exemplo, uma frase típica é a estrutura assim, depois eu vou dar um exemplo. Nem, imagina, exemplo, quando eu falo para alguém assim, você fala inglês e o cara fala assim, cara, nem português eu falo direito, imagina em inglês. E essa estrutura eu já ouvi muita, é um formato de piada que é muito, muito comum. E não... É porque nem existe essa palavra, você não pode falar imagina, não tem uma palavra que Sabe traduz. por quê? Você já Então, deve ter um monte de ouvido piadas isso assim. aqui. Só que eu não tava fazendo uma piada, era sério. Tava vivendo a realidade. E aí? Exatamente. E também a comédia de vocês, ela é muito autodepreciativa. Ou seja, vocês tiram sarro da própria desgraça e tudo, que é uma coisa muito... Não, mas digo Mas é que é porque uma... só tem isso aqui. A gente vai falar do quê, velho? O Brasil é um baita país, não minta não. Mas para mim é uma forma de maturidade, porque quando você tem confiança suficiente para fazer piada sobre si, significa que você você atingiu um grau de... Você está à vontade com o que acontece de ruim Mas no não seu é país. nem tá à vontade, Na França não tem ó. muito isso. O Murilo é um careca, grau não de tem fudido queixo, não tem que- pescoço. Ele vai... Para, Juliana, para! Do quê? Eu não lido bem com isso.
Mas Juliana, será que você é... foi mal. Você tá bonito, cara. Você tá bonito. Obrigado. Aqui é um valeu. programa que briga Tá contra bonito. tudo, exclusive a gordofobia. E na Aqui França? não tolera Qual é gordofobia. o time francês? Como você faz? Já foi fazer o Comédia na França depois de ter virado comediante Então, no Brasil? agora, eu fiz isso há um mês. Eu subi num palco de um clube muito pequeno de comédia. Eu fiz em francês, coisa que eu nunca tinha feito. Então, fazia 10 anos que eu não fazia, para me testar. E foi interessante, porque de fato é diferente. Funcionou bem? Funcionou, algumas piadas sim, algumas não, mas isso é normal também quando você testa. Mas é diferente, por exemplo, vou te dar um exemplo de humor francês. Quero saber também quem achou engraçado e quem não achou. Porque é um humor muito seco e mais, talvez, tem que entender se o cara está fazendo piada ou não. Racional. Talvez, Também não entendo essa palavra, mas eu acho que... É difícil, estou aprendendo muito sobre português hoje. Mas tem uma história real, para mim, é a essência do humor francês. Tinha uma obra de arte que é bem famosa, que era uma privada, que... Acho que faz mais de 100 anos isso aí, que estava exposto num museu de... Que inaugurou a arte moderna. Foi Sim. a obra que inaugurou a arte moderna. Você sabe de qual eu estou falando? Sim. Do Duchamp. Sim. E em algum momento um cara se revoltou com isso, que isso fosse chamado de arte. Ele foi lá e quebrou Sim, com sim. o martelo. Chegou no processo. E o cara falou, para se defender, falou assim, não, é porque é arte contemporânea. Então, na verdade, o fato de eu destruir também faz parte da arte. E o juiz respondeu, com certeza, com certeza. E a condenação também faz parte. Isso é humor francês. Isso é humor... Mas é universal. Eu ri quando você contou. Mas porque você fingiu, para me Não, agradar. eu fingi. É boa, não é boa. Mas isso é típico do humor francês, é mais seco, é tipo do inglês também. O francês não tem muito autodepreciação. Eu acho que tem muito menos que o Brasil. Quando eu Então, vejo os é um campo bom pra comediantes... você explorar lá, hein? Exatamente, Você vai é verdade. inaugurar é um verdade. nicho, hein? É porque eu quero fazer em francês daqui a uns anos. Mas por que você acha que fazer o francês tem menos autodepreciação? Porque a França... Porque o francês tem muito orgulho da história francesa. O brasileiro não tem muito orgulho das coisas que nós temos aqui. Ou é questão de vaidade pessoal? Eu acho que o francês, acho que o brasileiro, na verdade, gosta muito de... É muito zoeiro, cara. É incrível. Você chega em qualquer lugar, é só ver o garçom, às vezes nem te conhece, já te chama de capitão, meu consagrado. Sou francês, me chama de alemão. Porque tem... Os caras chamam de alemão. Falou que sou francês, ele fala, desculpa, alemão da França. É assim, cara. E essa cultura é uma das coisas que eu mais gosto no Brasil, é uma coisa sensacional. É a cultura da zoeira. Sensacional. E isso também se repercute no humor de vocês, que acho que tem muito de tirar sarro de si. Não sei te dizer por quê, mas tem muito disso. Boa. E a E experiência... você também faz muito isso, cara. Eu te assisti no palco e você faz muito disso, sobre sua própria carreira, sabe? É porque é uma merda, não tem muito o que falar, a não ser depreciar. É desde do parto, ele já fica zoando o parto dele mesmo. Foi uma merda, não. Então, Quase eu morri, não devia ter quase nascido. morreu no parto, tá Comecei piada, lá, né? quase morri no parto, Mas só a verdade. é bom. Não, os humoristas brasileiros são muito bons, cara. Eu gosto muito, por exemplo, de, sei lá, o Murilo, o Danilo, excelentes comediantes, cara. Que legal. O programa deles é top demais, cara. Obrigado. Me convida de novo, inclusive, se puder. Claro. O Murilo Na nem segunda, tem eu- programa, cara. É Tem verdade. programa ele aqui. Gosto muito do puxou o Maurício saco errado Meirelles agora. Você tá puto porque ele não falou seu nome, tá? O Diguinho também é Não, não, excelente. não. cara. Agora ele tá falando por educação. Ele é Não, mas eu excelente. tô falando certo, porque ele não tem um programa. Ele só tá aqui no Bake Off. O programa dele é a cereja do bolo. Ele é o âncora. Ali é o meu lugar, velho. E o ano que vem eu vou Ele estar lá gosta olhando de o bolo fazer, de ele novo. fica feliz quando chamam ele. Nossa, eu adoro, Gosto velho. muito, É o maior analista de bolo do Eu Brasil. gosto, viu? gosto muito do Maurício Meirelles também. Maurício excelente. Meirelles é Ao vivo demais, ele é amigo excelente. nosso. Ele Ao é muito vivo é, inteligente, muito inteligente. Na internet ele é fraco. Conhece mas ao vivo- Palhaço Amendoim? Palhaço Amendoim, Não vai falar conhece? palhaço Parece amendoim? amendoim. É? Como assim parece? Vamos fazer um amendoim? show Não, lá. palhaço amendoim. É um outro comediante. Não queira Parece amendoim, conhecer. eu acho que eu não conheço. Tem que É conhecer. ótimo, porque ele só É bom conhece também? comediante. Não, fraquinho. Bom, pessoal, eu entrevistei o Paul. Aliás, Cabanês não parece não, sobrenome francês. A pronúncia francesa é cabana, Cabanes. mas parece um pouco espanhol, né? Parece um pouco espanhol, né? Tem origens. Tem origem espanhola. Boa, muito obrigado, Paul. por Obrigado, ter Danilo. vindo, tá muito bom? obrigado.